Olá, amigos, bem-vindo ao canal Ser Além. Olá, irmão. Olá, querida irmã Isabela. E vocês que estão aí vendo esse vídeo são merecedores dos nossos agradecimentos também. Obrigado, paz. Hoje nós vamos falar sobre sexo biológico e sexualidade. A gente acha que se a pessoa ela nasce com a genitália masculina, ela é o gênero masculino e acabou. E da mesma forma, a feminina. Se ela nasce com a genitália feminina, é do gênero feminino e acabou. Você poderia explicar como é possível nós, como espíritos, ter as duas energias dentro de nós e quando estamos encarnados são coisas totalmente diferentes, como se a gente só tivesse um tipo de energia? Sabemos que não existe condição de vida, não só no reino humano, mas em outros reinos, se não tiver a junção dessas energias. A ciência de vocês chama de cromossomos, que dá origem à vida, não é? Que se juntam, se agregam para gerar uma vida nova fisicamente. Mas o espírito não. O espírito não procede da matéria, ele procede do espírito. Você falou da questão genética. E espiritualmente, a questão de vir homem ou vir mulher, com a genitália feminina ou com a genitália masculina, é uma questão da necessidade nossa na encarnação. É de experienciar e trabalhar suas questões anteriores. Isso. Mas falando do ponto de vista psicológico, emocional e de como a pessoa se reconhece em sua sexualidade, isso sempre foi muito um tabu. Por exemplo, uma pessoa que não fosse nem homem nem mulher, mas fosse antigamente hermafrodita, hoje não se usa mais esse termo hermafrodita, mas tivesse o que eles chamam da genitália ambígua ou indeterminada, era tido como uma aberração. Muitas vezes era escondido. Qual o propósito dessas questões? Qual é o propósito disso tudo pela visão espiritual? E quem plasma o corpo é a mente do espírito, porque a mente, não é? Ela arquiva as nossas vivências, a gente arquiva tudo dentro lá do nosso inconsciente, que num projeto encarnatório, um novo projeto encarnatório, vai exigir que a gente modele o corpo de acordo com aquilo que nós precisamos trabalhar para superar e avançar. Ele veio com aquela característica para que ele aprenda e resgate seu passado, mas porque está dentro da expectativa de realização do espírito na sua direção de maturidade. Não tem outro motivo, é para isso que existe. A gente ainda vê muitas famílias sofrendo com preconceito, com medo, com a falta de aceitação, justamente por não saber compreender as questões psicológicas e emocionais uns dos outros. Como é que a gente pode entender e melhorar isso de uma forma empática também? A empatia cabe em todos os lugares, em todos os momentos, não é? Ser empático, ele tem mais facilidade de entender, de aceitar as diversidades, não é? Porque existe uma força maior que é o Criador que coordena tudo isto, tudo que está no mundo. Aquilo que você pensa que é errado pode não ser. Pode ser uma necessidade do momento. Então, o ser empático, ele tem essa visão de que se existe isto é porque precisamos aprender. Então, devemos aceitar, conviver e ajudar, sempre. A única maneira é você trabalhar isso. Não adianta você brigar com o mundo. Porque cada um de vocês que se curarem nesta questão de ficar olhando a vida do outro, julgando, condenando, criticando, já é um avanço muito grande. Compreende isto? Sim, isso se vale também, irmão, para as famílias que não conseguem compreender a questão da homossexualidade. Digamos, um filho ou uma filha dentro do seio familiar tem e rejeita, e expulsa de casa, e mata, e violenta, justamente porque não é aquilo que se queria. Por que isso? Né? Qual é a visão espiritual disso que é necessário ter? Que nós já falamos. É lamentável que, em pleno século XXI, estamos falando disso, não é? Que se as religiões estivessem num lugar de educação do ser como um todo, não teria isso hoje. Essa condenação, haveria uma aceitação de tudo que tem na vida, porque as pessoas têm o direito de ser ela. Temos que respeitar. E não tem outro caminho. Enquanto não aceitamos, só sofremos e promovemos sofrimento. E tem a questão do pecado envolvido nisso tudo, né, irmão? Isso é coisa difícil até de comentar. Essa história do pecado foi a essência das religiões que dominaram a consciência humana até hoje. E ainda dominam, porque tudo que aquilo chamado pecado é contra a lei de Deus. O que é contra a lei de Deus?
a verdadeira lei de Deus, senão o amor, senão o respeito. Tantas coisas boas, cada um vivendo a sua vida. Se a pessoa não está te machucando, não está te ofendendo, deixa ela seguir em paz. E cada um assim, dentro do seu momento de aprimoramento. Não adianta. A única maneira para vocês acabar com isso, olha ali, ensinar pelo próprio exemplo para respeitar. Ah, porque ele é assim, porque aquela é assim. Ela é ela, ele é ele, você é você. Respeite e aprenda que a vida é importante. Eu trouxe uma estatística aqui do ano passado, irmão, que a cada 23 horas, ou seja, a cada dia, acontece uma morte por homofobia, né? Ou seja, uma pessoa é morta porque ela é gay ou é lésbica. E o Brasil também está num dos países, o 5º país que mais mata mulheres por ciúmes, por separação, que é o chamado feminicídio, né? Você acredita que, pela visão espiritual, esse tipo de violência está relacionado muito como a gente encara esses conceitos de masculino e de feminino, o papel do homem, o papel da mulher na sociedade? Sim, começa daí, sabe? Não respeitando a vida. Se ele não respeita a vida, ele vai respeitar a mulher que está com ele ali? Não, porque lá dentro do próprio livro sagrado, o homem aprendeu que a mulher teria que ser submissa a ele. E muitas religiões ainda educam a submissão da mulher. A exclusão, tudo o que você falou aí, próprias religiões sempre cometeram esse tipo de violência com as mulheres, com o homossexual, com aquilo que não estivesse dentro do conceito e dentro do contexto social que a igreja determinava. Irmão, você fala da questão do respeito, que é importante, a empatia, o respeito. Mas para uma pessoa que a gente vê que ela não se aceita nutrindo um sentimento por uma outra pessoa do mesmo sexo, por exemplo. Fica vivendo aquele torpor, aquele momento de sofrimento, porque a família não vai aceitar, porque a sociedade não vai aceitar, porque ela mesma não se aceita desse jeito. O que é que a gente pode fazer para melhorar esse sofrimento? Na visão espiritual, o que é que essa pessoa precisava ter acesso? Eu creio que é uma espiritualidade de forma consciente. Se os terapeutas que estão aí, os psicólogos, analistas que chamam aí, se embasassem mais nesta visão espiritual para poder ajudar, que é difícil pensar em evitar o que está aí, mas pelo menos você ir encaixando uma outra visão para que vá se amenizando, vá acalmando toda essa energia. Do autoconhecimento, da autoaceitação. Exatamente. Então, irmão, nesse sentido, hoje, no momento que a gente chegou da humanidade, a energia sexual talvez ela tenha uma função para além da reprodução, mas também para o autoconhecimento, da pessoa trabalhar isso a ponto dela se aceitar e viver com respeito consigo mesmo? É isso que eu estou dizendo. Se você prepara os profissionais nesta área da psicologia com fundamentos também espirituais de forma clara, não embasado nos dogmas, não é? Mas sim de uma realidade nesse processo encarnatório, toda a responsabilidade com a vida, com a sua própria vida, com a vida do outro, para clarear, não ficar dando volta no mesmo lugar. Que a maior parte dos analistas fica dando volta e volta no mesmo lugar e as pessoas não têm resposta. Enquanto você não joga a responsabilidade em cima do outro, que ele é um espírito imortal, que ele apenas está vivendo uma experiência carnal, comprometido com o processo de evolução de si mesmo e com todo o meio que ele vive. Se você não clareia dentro dessa visão da psicologia, se agregasse esta visão espiritual consciente, poderia evitar muitos danos, muitos males, não só na questão do suicídio, mas de homens que foram criados, que a maior parte dos homens que violentam as mulheres, eles também têm um histórico de criação terrível, tiveram exemplos dos pais, dos avós, e assim, porque toda a estrutura humana que veio através dos séculos aí, estavam pautados nisso, que a mulher é submissa, que o negro tem que servir, que o pobre tem que carregar a sujeira do rico. Entendeu? Que o homem tem que ser violento, tem que mandar, tem que ser, né, tóxico, que a gente chama hoje, né? E quando vem não pode chorar. Essa questão de não aceitação de si mesmo, é um caminho destruidor. Porque é como se está fora do contexto da sociedade, sou discriminado, eu não sou aceito e sou apedrejado, como acontece muito
E a pessoa, até dentro do contexto familiar, tem vergonha, fica, não é, retraído. E aí tudo isso vai contribuindo para a degradação dele. E graças a Deus, aqui todos que chegaram aqui, a gente conseguiu que a família entendesse e fosse aceitar. Que é natural. Não é? Então a gente precisa fazer isto. A sociedade, o mundo da educação, não é? Preparar os pequenos já para ter essa aceitação de como ele é. Não precisa falar em homossexualidade, não precisa falar aceitar do jeito que a pessoa é e se aceitar. Entendeu? Para que ele possa escolher o seu caminho sem ficar preocupado com esses preconceitos, essa rejeição do outro. Obrigada, irmão. E para você que está aí do outro lado, não esqueça de se inscrever no nosso canal Ser Além, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Você poderia deixar uma mensagem para a gente, irmão, então, para as pessoas que estão nesse momento vivendo esses questionamentos, né? Para as famílias, de como a gente pode viver uma vida em equilíbrio, se amando, se aceitando e buscando, né? Esse equilíbrio entre a energia masculina e feminina em nós. O que eu tenho para dizer a vocês é que repudie essa palavra, essa energia do pecado. Procure viver de acordo com sua consciência e vá lá dentro do seu interior, sabe, fazer o seu silêncio para que você descubra o verdadeiro caminho, para que não seja de fontes externas o direcionamento da sua vida. Procura se aceitar como você é, tenha como missão de estar sendo amigo de si mesmo. Vá buscar ajuda se precisa, mas a primeira coisa é você estar em paz consigo. Entendendo que você é um ser imortal e que momentaneamente está vivendo uma experiência carnal e que você precisa aproveitar para crescer, para superar, para ser feliz, tá bem? Então cuide bem de você, não importa o que o vizinho está falando, viva a sua vida, seja você mesmo, cuide bem que vale a pena, fique em paz.